Provérbios 11, eu vou ler apenas um verso com os irmãos, ao tema que o Departamento de Homens estabeleceu, é justamente a sabedoria de ganhar almas. Provérbios, número 11, verso de número 30, está escrito assim: o fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas é o que, meus amados? O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Meus irmãos, ler Provérbios parece até ser uma leitura aleatória, porque em um provérbio podemos ter vários tipos de ensinos, mas na verdade não há uma aleatoriedade de temas ou ensinos diferentes. É uma sequência que Salomão traz, principalmente trazendo cuidado para o seu filho. Grande parte dos provérbios nós vamos perceber que ele instrui o seu próprio filho a maneira como ele deve exercer ou como deve conduzir a sua própria vida. Mas chega um momento, aqui em Provérbios 11, que a sequência de ensinos, ele vai falar sobre a justiça do justo e o prazer do Senhor nessa justiça. Nós vamos ver em Provérbios 11, ele falando que o próprio Deus livra a pessoa da morte. Nós vamos ver também que Salomão ensinando, ele vai falar que devemos endireitar o nosso caminho, no verso de número 5, que ele livra as pessoas que vivem uma vida virtuosa. Ele vai falar que o Deus Todo-Poderoso liberta a pessoa de todo e qualquer tipo de angústia. Ele vai falar no Provérbios 11, que além de ele libertar, essas pessoas libertas vão adquirir conhecimento, porque uma pessoa, quando é livre do pecado, ou quando é liberta do pecado, essas pessoas, meus irmãos, a partir deste momento, começam a tomar verdadeiramente conhecimento, de fato, do que são as coisas espirituais. Certo dia, eu, conversando com a irmã, e estávamos falando que como é difícil você querer explicar as coisas espirituais para pessoas que não têm Jesus Cristo de fato no coração. Você trazer entendimento de coisas espirituais para pessoas que vivem na carnalidade é muito difícil de explicar. Não foi à toa que Paulo, muitas vezes, ele teve que trazer uma linguagem muito mais humana, no bom sentido, do que espiritual. Quando ele fala que eu me fiz de louco para ganhar os loucos, me fiz de tolo para ganhar os tolos, não é que no contexto, vamos trazer um contexto de que você está no meio de pessoas que são extremamente tatuadas, você precisa estar tatuado para ganhar essas pessoas, ou pregar a palavra de Deus para essas pessoas. Como de repente você está num ambiente em que todo mundo fala palavrão, e você precisa falar palavrão para pregar a palavra de Deus. Não, Paulo aqui está dizendo, olha, eu tive que baixar um pouco da linguagem espiritual, e fazer com que essa linguagem espiritual possa ser entendida de uma forma humana, mais simplificada. É isso que Paulo estava tentando trazer ao conhecimento das pessoas. Então Provérbios vai falar que aquelas pessoas que, além de serem livres da angústia, que são livres também do pecado, elas vão adquirir conhecimento, porque são libertadas pelo conhecimento. Provérbios também vai falar que o justo faz a cidade se exaltar, ela é exaltada. Toda vez quando o justo governa, ou pessoas justas, elas querem ter uma vida cidadã. No nosso caso aqui, Campina Grande, se nós formos justos na cidade onde nós moramos, se a nossa conduta ela for justa diante do Senhor e diante das pessoas, a cidade ela é exaltada. Em que sentido? Se mostrando que é melhor? Não, mas essa cidade tem visibilidade, ela tem conhecimento de Deus, e logo esse conhecimento justo faz com que a cidade seja conhecida por todos os povos, e ela é exaltada, é atribuído a ela
elogios, é atribuído a essa cidade coisas boas. Então, se nós nos portamos com justiça e somos justos, também estaremos abençoando a própria cidade em que nós moramos. Por isso, meus irmãos, não joga lixo no chão não, pelo amor de Deus, né? Tem gente que tem a mania, né, para deixar o carro limpo, abre a janela e tchuc, não é assim? Para não ter como de ficar com lixo, abre a janela e tchuc. Mas se nós somos justos, corretos, como cidadãos, certamente a cidade onde nós moramos, o próprio Deus a exaltará. Você pode dar um glória a Deus? Provérbios 11 vai falar que uma pessoa fiel, ela tem o seu galardão garantido. Em Provérbios 11 vai falar que todos aqueles que entendem os ensinamentos de Deus, ele caminha para uma vida abençoada. Provérbios 11, o verso 21 vai falar que a pessoa que entende a importância de estar liberada desse mundo, essa semente que a pessoa adquire ou ela planta, ela é totalmente liberada no sentido de se ela tem desenvolvimento, a semente ela tem desenvolvimento. Em Provérbios 11 vai falar que o desejo do justo deve sempre querer o que é bom e fazer sempre o melhor. E o Provérbios 11 também vai falar que a pessoa que tem o seu caminho no Senhor será uma pessoa que vai reverdecer como uma folhagem. Ou seja, a pessoa que confia no Senhor, tem o seu caminho nele, ele reverdece, ele não fica murcho, ele não fica sem cor, é uma folha viva, uma folha linda, é uma folha, meus irmãos, que todo mundo vai admirar. Essa é a vida de quem, de fato, segue ao Senhor e serve a Ele em todo o tempo. Para então chegar ao verso de número 30, que é o versículo proposto pela união de homem para essa festividade, que aquele que ganha almas é sábio. Então no verso 30 fala que com um bom fruto, com todo esse pensamento, e com todo esse pensamento de Provérbios 11, que quem segue a justiça, quem faz o bem, quem entende as palavras do Senhor, quem é livre do mal, quem entende que as suas ações glorificando o Senhor, faz reverdecer a sua vida, faz florescer o seu caminho, essa pessoa logo vai entender que é uma árvore frutífera, e sendo uma árvore frutífera, ela tem entendimento de que quem ganha almas é sábio. Então, meus irmãos, o grande objetivo da nossa vida deve ser uma árvore que possa produzir vida. É fato que nós não temos o poder e nem somos Deus para poder transformar a vida de outras pessoas, mas somos esses instrumentos de Deus para ser transformação na vida de muitas pessoas. Então a pessoa que tem em seu coração o objetivo de ser uma árvore de vida, de ser justamente o que nós falamos aqui, de reverdecer, de ser que a sua vida seja muito bem pautada na palavra do Senhor, e a sua vida demonstra uma vida de fidelidade, de temor ao Senhor, como em Provérbios 1 fala, que aquele que teme ao Senhor, esse adquire sabedoria. O temor do Senhor é o princípio do saber. Então, para ganhar almas do pecado dessas pessoas, da tolice da vida, para ganhá-las para a justiça e sabedoria, precisamos reverdecer, precisamos ser uma folhagem verde, precisamos ser aqueles que exaltam a cidade pelo seu próprio testemunho, como nós falamos em Provérbios aqui 11. A pessoa que tem como Deus, como um parâmetro de vida, de existência, ela certamente vai entender a importância de pregar a palavra, para que não apenas ela, mas outras pessoas saiam do pecado, da escravidão do pecado. E não há chamado maior, meus irmãos, ou um objetivo maior em nossos relacionamentos com as pessoas, da nossa família, do nosso trabalho, da escola, da faculdade, ou até mesmo aqui dentro da igreja, como recebemos muitos visitantes
que talvez ainda não confessaram a sua vida a Jesus Cristo, um dos maiores propósitos que nós temos, e devemos fazer isso com fervor, com a instrução da palavra do Senhor, e em tudo, é claro, agradar o Criador, para que a maneira quando vamos testemunhando a palavra, a maneira no meio desse relacionamento com família, com amigos ou estranhos, Cristo tendo como a nossa vida como instrumento, porque nós o confessamos, logo, meus amados, levaremos a outras pessoas a desfrutarem o mesmo desejo, a mesma esperança e o mesmo Deus, porque essa deve ser justamente a atitude de todos aqueles que foram alcançados pelo poder que há em nome de Jesus Cristo. E essa, meus irmãos, é a medida mais alta de amor que podemos ter com as pessoas. Eu quero que os irmãos entendam bem. Quando Jesus Cristo chamou seus discípulos para pregar o evangelho a toda criatura, Ele estava demonstrando ali que a medida mais alta do amor que podemos oferecer, é claro que, só pausando, que fazer doações é muito bom, compartilhar o que nós temos é muito bom, que é uma característica daqueles que foram alcançados por Jesus Cristo, que é compartilhar, é se doar, é abençoar, bem-aventurado mais é dar do que receber, é entender que aquela pessoa que está passando por necessidades, precisa ser ajudada, e você vai lá e dá a sua ajuda. Mas o que Salomão está falando nesse Provérbios, que uma das medidas mais altas do amor, é você fazer que a pessoa tome conhecimento da palavra de Deus, é que essa pessoa ouvir a palavra do Senhor, tome a consciência que ela necessita de Jesus Cristo e precisa confessar os seus pecados. Essa é a medida de mais alto amor que Jesus Cristo pregou aos seus discípulos, é ganhar almas, pregar a palavra de Deus. Essa é a maior medida que a igreja pode oferecer às pessoas, muito mais do que o alimento, muito mais do que a roupa, muito mais do que a provisão, muito mais do que restauração de uma construção de uma casa. A maior medida de amor que um cristão pode oferecer a outra pessoa é Jesus Cristo. E à medida que vamos apresentando Jesus Cristo, e essas pessoas ouvindo o Evangelho, elas vão ser aperfeiçoadas, elas serão aperfeiçoadas. Essas pessoas, meus irmãos, vão tendo conhecimento que a vida humana, ela é banal, passageira, que toda conquista humana, ou qualquer vitória, sendo realmente efetuada nesse âmbito humano, social, elas podem ser até boas, mas na verdade são passageiras. Então, quando nós oferecemos a maior medida de amor, que é pregar a palavra, é ensinar a palavra, é levar às pessoas o conhecimento da palavra, logo vamos contribuir para o aperfeiçoamento desse cidadão brasileiro ou do estrangeiro, mas principalmente estamos contribuindo para o maior aperfeiçoamento do homem. E qual é? Ter Jesus Cristo na sua vida e a garantia da vida eterna. Não foi à toa que em todo tempo Jesus Cristo sempre pregou sobre a eternidade. Todo ensinamento, volto a dizer, social que Jesus Cristo trouxe, mesmo o código de ética divino, que é a palavra de Deus, o código de conduta humana, que é a palavra de Deus para quem quer viver uma vida espiritual saudável com Deus, é a palavra de Deus. Contudo, quando nós pregamos, nós estamos sendo instrumentos, estamos contribuindo. É por isso que ele fala no início do verso 30, o fruto do justo é árvore de vida. E uma árvore de vida, ela produz não frutos humanos, mas frutos como sabedoria, frutos de justiça. E quando nós somos a árvore que floresce e dá frutos de arrependimento,
porque essa também é a mensagem do Novo Testamento e a mensagem de Jesus Cristo, que toda boa árvore precisa dar frutos, e não são frutos quaisquer, são frutos para arrependimento, são frutos para que as pessoas percebam que a vida sem Jesus Cristo, ela não vale nada, mas a vida com Jesus Cristo, por mais difícil que seja, ela é benéfica, porque nos aponta para a eternidade. Então, se nós somos uma árvore de vida, vamos produzir o que, meus irmãos? Sabedoria divina e justiça divina. E quando os homens forem colher de nós, como árvores, o fruto, o que elas vão saborear? Qual o sabor desse fruto? É o sabor que eles vão encontrar, algo que nunca encontraram: uma paz que excede a todo entendimento. Ao comer desse fruto, o que eles vão saborear é uma vida que agrada a Deus. Nós, nos dias de hoje, meus irmãos, se expormos as nossas ideias, ou somos presos, ou somos excluídos do Instagram, do Facebook. Hoje, se posicionar biblicamente é resultado de exclusão na sociedade. Agora estão usando o termo lacração. E hoje, quando um cristão se posiciona, ele é até horrorizado, podemos dizer assim, por alguns crentes. Não pode não. Mas quem é árvore de vida, a qual recebeu a semente de Jesus Cristo, que é a salvação pela sua palavra, que está como o salmista, no Salmos 1, fala que ele está plantado junto aos ribeiros das águas, em que as raízes sugam a água, se alimentando da água, recebendo nutrientes também, é claro, do sol, que é contribuição do solo, mas ele é uma árvore plantada junto aos rios. E quando ela é plantada junto aos rios, por mais que venha uma seca, ele pode até um pouco murchar, algumas folhas, melhor dizendo, pode até murchar, mas a árvore não morre, porque ela bebe da fonte. E nós bebemos de qual fonte? Da fonte da água da vida, chamada Jesus Cristo. E quando estamos junto à fonte, e as pessoas ao comerem do fruto que vamos oferecer, volto a dizer, o sabor é a paz que ela nunca encontrou neste mundo, é a vida agradando ao Senhor Deus, porque quem agrada o Senhor Deus, Deus também se agrada dele. A pessoa que é uma árvore de vida, ela tem a capacidade de mudar a vida de pessoas com quem tem contato. É isso que Salomão está expondo também em Provérbios. A árvore de vida, o fruto do justo é a árvore de vida. E essa pessoa que é árvore de vida, ela sim tem a capacidade de, através de, como instrumento de Deus, mudar a vida de pessoas, daquelas pessoas que têm o contato. E não importa, meus irmãos, que tipo de contato, ou com quem estiver em contato, não importa se é familiar, a vida dela é uma vida de transformação, para transformar vidas. No trabalho, ela também tem a capacidade de transformar outras vidas, não porque ela tem o poder, mas o Espírito Santo através dela, faz com que pessoas que estejam ao nosso redor, sejam mudadas, sejam transformadas. E aonde que Paulo disse que nós somos cartas abertas, escrevendo a sua carta à igreja de Corinto. Todo mundo nos lê, e ele mesmo fala que estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas. As pessoas estão nos vendo, meus queridos. Nas ruas, quando nós dirigimos, as pessoas estão nos observando.
De vez em quando eu esbarro na rua com pessoas que não sei nem o nome, e nem conheço, falo, a paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor. Aí eu fico naquela, eita, será que é da igreja ou não é? Agora imagine se naquele momento eu estivesse xingando, fazendo coisas que não agradaria a Deus. Eu falei, eita, o pastor André, ó, pastor da 13 de maio. É assim, não é, meus irmãos? Quando você está lá pilotando a sua moto, e passa no sinal vermelho, as pessoas te conhecem. Eita, o irmãozinho, ó. Você está lá no carro dirigindo, de repente alguém te dá uma fechada, você buzina, põe a mão para fora, faz gestos obscenos, xinga a pessoa. Eita, ó o irmão lá da 3 de maio. Quando você está no trabalho e tenta ludibriar as pessoas, ou tentar usar de vantagens para se beneficiar, de repente você não conhece a pessoa, mas ela sabe que você é crente, e vai dizer, eu não vou vir mais aqui não, fulano é desonesto, e ainda diz que é crente. É assim ou não é, meus irmãos? Então a árvore, que é vida, por causa de Cristo nela, ela gera a capacidade de mudar pessoas, pelo seu testemunho, pela sua postura, por suas próprias palavras, e mesmo que não fale nada, a sua vida diz quem Ele é, a sua vida fala, expõe quem Ele crê, e é através dos exemplos e de conselhos exatos e bíblicos, que essas pessoas vão se alimentando. E as pessoas, meus irmãos, elas absorvem muitas vezes o que nós fazemos. Por sermos árvore de vida, por sermos essas pessoas em que foram conquistadas por Cristo, salvas por Ele, regeneradas, lavadas pelo seu sangue, e agora não somos qualquer pessoa, somos cristãs, regeneradas, testemunhando a Cristo, e a partir deste momento, não somos nós quem falamos, não somos nós que devemos agir, mas que possamos realmente fazer o que Paulo, escrevendo ao Gálatas, disse, já sou não eu mais quem vivo, quem vive agora na minha vida é Cristo, e esse viver que eu tenho na carne, no convívio com as pessoas, dentro de casa, no trabalho, eu também vivo para a glória do nosso Pai. Então, através do exemplo e dos bons conselhos, essas pessoas que estão à nossa volta vão se alimentando, e à medida que o fruto que vamos dando para elas comerem, frutos de arrependimento, de testemunho, de exemplo cristão, elas vão se alimentando, elas vão se alimentando. O seu exemplo também se torna alimento para elas. Elas vão querendo se tornar iguais a você, elas vão querendo ter as mesmas atitudes que você tem, e elas vão melhorando de vida, vão percebendo a mudança. Só para os irmãos terem uma ideia, até num jogo de futebol, pessoas podem ser mudadas. Eu acho que já aqui, vejo quando joga bolinha também, tem um racha que a gente chama, que é ali no Evandro Cunha Lima, acho que Fred também. Nós temos um zagueirão chamado Edmilson Dias, meus irmãos, o diácono, aquele bigodudo. Ninguém passa por ele, a bola passa, mas a pessoa não passa não. Passa vento, passa capim, passa, não, Jair. Ele vai lá, na forma amorosa, dá uma rasteirinha bem leve. E ele fala assim, Deus abençoe. Antes de acontecer o futebol, sempre tem uma palavra ministrada. Tá Fred aqui, que conhece, Rinaldo. Rinaldo, meus irmãos, era uma pessoa extremamente, assim, ignorante. Dentro de casa, extremamente ignorante. Era uma pessoa, meus irmãos, que eram 10 palavras, 9 delas eram xingamento e uma era outra palavra, aproximadamente ao palavrão. E ele começou a ouvir a palavra de Deus antes do racha, ouvindo a palavra do Senhor, antes de jogar bola. E tome palavra,
tome palavra. Os primeiros meses, ouvindo. Mas chegou um tempo que o exemplo dos cristãos, que as palavras que eram ministradas, e eram de fato exemplificadas no cotidiano. Está aqui Esdras Nunes, que é diretor, presidente, não sei, da FAD, Fazendo a Diferença, que trabalha com crianças, adolescentes, e pregou um dia aqui uma jovem, qual é o nome dela? Jéssica, que foi transformada não apenas pela palavra, mas pelos exemplos. Então Rinaldo todo dia escutando a palavra, todo sábado, e toma a ministração, e toma a palavra, Edivânio, que é o responsável por esse jogo, por organizar, ele me falando, pastor André, está vendo ali, Rinaldo? Mudou muito. E o próprio Rinaldo testemunhando, dizendo, nossa, esse racha tem mudado a minha vida. Não é o futebol, não é o jogo da bola, é que ele percebia que na vida dos verdadeiros cristãos, a fala, ela era vivida. O que se pregava era vivido. E aquilo foi mudando a vida dele. Foi mudando. E o alto índice de palavrão que ele dizia em casa foi diminuindo. De 9 para 8, de 8 para 5, de 5 para 3. E hoje, meus irmãos, tem pouco tempo que ele confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, pelo exemplo. E isso é ser árvore de vida. É a capacidade, com a sua própria vida, de ser exemplo e dar bons conselhos. E volto a dizer, são exemplos e conselhos que as pessoas se alimentam, estão próximas a cada um de nós, e estão se alimentando. São vidas de pessoas ignorantes, de pessoas que viviam na tolice da vida, no pecado, mas por causa do exemplo, por causa da vida, vão se alimentando, a palavra vai penetrando, a palavra vai, meus irmãos, se alojando no coração, essa palavra, essa semente cria raízes profundas, e de repente uma árvore está nascendo, e um dia ela fala, eu tinha ódio de crente, mas agora eu sou crente. Se alimentando do exemplo de vida. Este provérbio, meus irmãos, não ensina que você pode salvar a vida, é claro. A forma como no português é colocado que quem ganha almas é sábio, dá-se a entender que o homem tem esse poder, esse atributo de transformação. Parece que o entendimento é que nós podemos mudar pessoas, é claro e evidente que nós não podemos. Falamos. É como um certo dia, na igreja onde estava, uma irmã chegou assim, pastor, estou cansada de dar conselhos, eu não aguento mais. Eu perguntei para ela, há quanto tempo você dá conselhos ao seu filho? Pastor, já tem 15 anos. Eu falei assim, então meu irmão, pare de dar conselhos e vai colocar os joelhos para orar, porque nós muitas vezes queremos dar conselhos para mudar pessoas, mas nós não temos o poder de mudar as pessoas. Mas os nossos exemplos contribuem para isso. A nossa vida contribui para isso. Contudo, em Provérbio não está ensinando, Salomão não está ensinando que você tem o poder de salvar a alma da punição do pecado, para que ela possa adquirir a justiça para a vida eterna. Ele não está ensinando aqui que você pode salvar uma alma do inferno, para que ela possa ter a felicidade de ir para o céu, porque isso só Jesus Cristo é quem faz, somente Ele é quem faz. Homem nenhum tem essa capacidade, por mais santo que ele procure ser, por mais entendido na palavra que ele venha a ser, por maior conhecimento adquirido durante os anos de sua conversão, por mais que ele receba um título, quer seja ele de líder de um departamento, ou um diácono, ou um presbítero, evangelista, ou até mesmo que aqueles que se consideram pastores, e muito menos aqueles que se denominam apóstolos, ou que lá que seja. Títulos não salvam vidas, títulos não mudam as pessoas do inferno para o céu.
títulos, ofício não transforma pessoas, mas só Jesus Cristo transforma. Mas o nosso exemplo de vida é instrumento de mudança. Diga para o seu irmão: você é instrumento de mudança. Transformação é um ato apenas legal a Deus. Somente Deus é quem pode. E pela graça de Deus, que envia o seu Filho amado Jesus Cristo, em obediência ao Pai, para morrer por cada um de nós. E de um ato parece ter ser tão simples, e por muitos tão banal, que é a morte de Cristo na cruz. Mas foi justamente isso que nos garantiu hoje salvação. Foi isso que nos garantiu hoje estarmos com relacionamento com o Pai. É por isso que nós vamos texto como o Evangelho de João, capítulo de número 1, que fala que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e Ele habitou entre nós. Mas fala que somente Jesus Cristo, a partir dele que temos transformação. Nós vemos, meus irmãos, texto lá em João capítulo 6, Romanos capítulo 5 e vários outros textos mostrando que somente Jesus Cristo é quem pode justificar o homem, é quem pode salvar o homem. Este Provérbios, meus irmãos, não está nos ensinando que você pode salvar até mesmo uma alma da tolice do seu erro. Tolice é essa que custa a comunhão com o próprio Pai. E tem custado o estreitamento de relacionamento com Deus, e principalmente com o teu Espírito Santo. Não, Provérbios não está dizendo isso. Ele não está dizendo que nós poderemos dizer ao marido: você está salvo. Aos filhos: você está salvo. Sempre, meus irmãos, quando nós estamos participando de um velório, e assim, um velório onde está morto ali o corpo de uma pessoa morta, de uma pessoa que sabemos que é cristã, há uma tristeza, mas há um consolo profundo. Agora, quando você está no velório de uma pessoa que não confessou Jesus Cristo, e aquele corpo está ali, e de repente você toma consciência que aquela pessoa não confessou Jesus, aí a tristeza é muito profunda. Então nós não temos essa capacidade de mudar as pessoas, de salvar essas pessoas. Muito menos quando a pessoa morre. Depois as nossas intercessões poderão, meus irmãos, mudar a ideia de Deus, de tirar a pessoa da perdição. Não. Hebreus fala que depois da morte segue-se ao juízo. Morreu, já era. Ou está condenado eternamente, ou está salvo eternamente. Não existe uma terceira opção, assim como o caminho também não tem uma terceira opção. Ou você confessa Jesus para a salvação, ou nego para a condenação. Porque quando nós olhamos para os 4 evangelhos, ali você entende que se você obedecer a todo mandamento, você certamente está, meus irmãos, assegurado a uma vida eterna com Cristo. Assim também como os 4 evangelhos nos mostra que sem Jesus Cristo a condenação é certa. Então nós não podemos salvar as pessoas, a alma da pessoa, da tolice e do erro, que tem afastado as pessoas de Deus, que tem conduzido homens e mulheres a uma destruição sem precedentes nessa vida. Mas nós podemos entender que adquirir sabedoria de Deus é necessária para que possamos até mesmo pela sabedoria de Deus pregar a palavra. E através da palavra, de anunciar o evangelho, essas pessoas vão se alimentando, vão entendendo. Porque como diz em Provérbios 3,18, a sabedoria nos leva e nos conduz a uma boa vida. Quando Provérbios 3 está falando que a sabedoria nos conduz a uma boa vida, não está dizendo aqui que ter sabedoria vai nos conduzir a ouro, a prata, a diamantes, a obter riquezas, meus irmãos, sabe, incontáveis. Não, ele está dizendo que quem adquire sabedoria sabe de fato como conviver com as situações, saberá como conviver com o que ele tem,
saberá como conviver com as adversidades. A partir deste momento, ele consegue ter uma vida boa por causa da sabedoria. Provérbios 4, Provérbios 8, que também fala que a sabedoria conduz a termos uma boa vida, a saber como lidar com as situações, e assim temos mais calma, mais tranquilidade em todas as coisas, mais, sabe, mais respirar. Mas também fala que os homens justos poderão auxiliar as outras pessoas a se encontrarem. Quando nós adquirimos sabedoria, os nossos conselhos e a nossa maneira de se portar com as pessoas vão fazer aquelas que estão perdidas a se encontrarem no meio do caminho. Porque se perderam muitos hoje, principalmente por causa da pandemia. Alguns estão perdidos porque estão com pânico e não sabem o que fazem. Se sai de casa ou sai para trabalhar, ou fica em casa, ou faz outra coisa. Pessoas que estão totalmente perdidas, porque estão tão angustiadas que não sabem o que fazer para a angústia sair. E algumas delas procuram a morte. Algumas delas, meus irmãos, até mesmo cortam o seu próprio corpo, tentando que essa dor interior possa ser de fato, meus irmãos, saciada pela dor física. Mas quando nós adquirimos sabedoria, vamos ajudar as pessoas nisso. Porque a tolice, meus irmãos, ela causa nas pessoas a morte. Mas os homens sábios ajudam essas pessoas a saírem delas. A impiedade no ser humano causa o afastamento de Deus. Mas quem é sábio ajuda essas pessoas também a entenderem que a iniquidade não é boa. Ajuda os outros a entenderem que viver uma vida totalmente dissoluta, uma vida sem Deus, é um erro muito grande. Mas os sábios ajudam, auxiliam essas pessoas a ter entendimento que sem Deus elas são nada. Provérbios 8, quando Salomão narra a respeito da sabedoria, e ele se põe no lugar da sabedoria dizendo que antes da sabedoria existir, Deus já existia. O que Salomão está dizendo é que Deus é a fonte de todo conhecimento, e quem busca essa fonte de conhecimento vive melhor, sabe como conduzir melhor a sua vida e sabe como proclamar melhor o Evangelho. Salomão, meus irmãos, quando fala em Provérbios 11 a respeito de que quem ganha almas é sábio, ele não está dizendo aqui que teremos esse poder de mudar as pessoas. Uma das preocupações em escrever provérbios, como nós dissemos inicialmente, era ensinar os seus filhos a como ter uma vida, uma conduta de vida diante de Deus. Ele está mostrando o seguinte: qual pai ou qual mãe quer ver os seus filhos no inferno? Que pai e mãe querem ver os seus filhos sendo condenados à morte e ao inferno? Mostrando que a dor e as dificuldades da vida são grandes, mas ele precisa usar com sabedoria um ensino, para que este ensino na vida, tanto dos filhos, ou de forma generalizada a todos, possam demonstrar que a partir da sabedoria divina é possível transformar as pessoas pelo poder que há no nome dele, e de que maneira devemos levar o Evangelho de Cristo. Mesmo irmão Salomão, usando as palavras para trazer entendimento às questões divinas, não esqueçamos que o maior homem sábio do mundo um dia foi corrompido pelos deuses de suas mulheres. Isso demonstra
que por mais que tenhamos grande sabedoria, não podemos esquecer da nossa natureza pecaminosa. E aonde que devemos dobrar ainda mais os nossos joelhos diante de Deus? É agora, meus irmãos, que precisamos ainda mais buscar a face do Deus vivo. Porque além de termos a sabedoria, e precisamos da sabedoria para pregar esse evangelho, como bem colocou Paulo aos Coríntios, quando ele fala no capítulo 2, versos 9 em diante, que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para cada um de nós. E o que Ele tem preparado para cada um de nós? Uma sabedoria que não é adquirida neste mundo, mas é buscada divinamente. E ela precisa em todas as coisas, e nós necessitamos, além da nossa autossobrevivência, como também para pregar a palavra de Deus, porque quem é sábio, prega a palavra do Senhor. Aleluia! Meus amados, muitas pessoas estão sentindo a terrível dor que é causada pela prostituição. Alguns estão sentindo a terrível dor causada pelo adultério. Muitos têm sentido essa dor. E é o nosso papel falar a elas, para elas, que essa dor pode ser curada. Há muitas pessoas envolvidas nos tóxicos, nas bebidas alcoólicas. Em Campina Grande existem algumas pessoas que são moradores de rua, ou estão na rua, que são filhos de pessoas que têm condições de sustentá-las. Eu conheço um que é filho de médico, poliglota, mas porque a sua alma estava vazia, começou então a tentar preencher esse vazio com as drogas, e hoje ele mora nas ruas, vive do lixo, e a família abastada de dinheiro, é a prova que o dinheiro não pode transformar. O alto índice de suicídio no Japão e na Suíça estão aí alarmantes. É a prova que a tecnologia não pode suprir a necessidade de uma alma, e muito menos as riquezas da Suíça. Somente Deus, através de Jesus Cristo, enviando o seu Espírito Santo, é que pode preencher as almas sedentas. Mas para isso, igreja, precisamos pregar o evangelho com sabedoria, unção e graça. Tiago, escrevendo a sua carta no capítulo 5, versos 19 e 20, ele diz o seguinte: irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, o sentido aqui não é que a pessoa terá o poder de converter, mas a sua palavra, por causa de Cristo, os seus ensinos, gerar mudanças. Ele é o instrumento que gera mudanças. Saiba, ele continuando escrevendo essa carta, que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. A importância de pregarmos a palavra, porque verdadeiramente o ganhador de almas é aquele que ajuda os seus irmãos em Cristo, é aquele que ajuda o próximo em Cristo, é aquele que tem a preocupação das almas, porque Cristo também se preocupa com elas. É aquele, meus irmãos, que procura sanar os erros, não aceitando os erros, mas fazendo pelo ensino as pessoas corrigirem esses erros. E isso também se chama um ato de conversão. Quando nós ensinamos o que é correto, por mais que a pessoa ignore, você está gerando nela também um ato de conversão. Agora entendamos,
Somente Deus é quem pode regenerar o homem da morte para a vida. E nós necessitamos de forma repetida pregar essa palavra que converte. Precisamos ensinar as pessoas a palavra do Senhor. Por mais, volto a dizer, e quero ser enfático, ignore, mas pregue a palavra, fale da palavra, viva a palavra. Diga a essas pessoas que é um Deus santo e poderoso, que se preocupa com elas, e é por isso que enviou com Jesus Cristo, o Salvador. Não foi à toa quando Jesus Cristo vai assunto aos céus, preocupado com as vidas, com as almas, Ele envia o Consolador, e ainda disse aos seus discípulos: eu estarei convosco todos os dias, até que um dia tudo se acabe. Mas precisamos pregar a palavra. Precisamos mostrar que o fruto do justo é árvore de vida. Que precisamos ser sábios ao pregar o evangelho. E eu quero terminar, meus irmãos, fazendo algumas perguntas para todos nós. Você é uma árvore de vida? Outras pessoas lhe agradecem por ajudá-las em suas vidas diante de Deus. Eu estou me incluso nisso daqui. Você é um conquistador de almas, e já explicamos aqui as razões de como conquistamos. Quantas almas temos conduzido essas pessoas à verdade, ou aquelas que estão afastadas voltar para a verdade? Você, eu, nós somos conhecidos pela sabedoria que temos, pendentes, podemos dizer assim, nos galhos, nos nossos galhos. Nós somos uma árvore, e os nossos galhos precisam ter sabedoria, ou seja, as nossas ações precisam ter sabedoria. Pergunto a todos nós temos sido uma fonte que fala sobre a salvação, diante das tempestades que este mundo vive, e da vida que elas estão levando, justamente para aquelas que têm necessidade de ouvir o evangelho. Nós temos ajudado aqueles que estão à nossa volta, a adquirirem sabedoria, ou adquirirem tolice. O que nós temos pregado? Fofocas, murmurações, ou a palavra de Deus? O que nós temos pregado? Um mau testemunho, vida sem Cristo, desobediência, agonia, iniquidade, desentendimento? Ou temos dito a essas pessoas: olhem para nós, porque somos filhos de Deus, imitadores do Filho amado de Deus. Nós queremos pregar a sabedoria divina, nós queremos pregar a palavra. Se temos feito isso, temos sido sábios. Porque aqueles que conduzem outras pessoas à justiça são altamente, num bom sentido, exaltadas à vista de Deus. Não foi à toa que Daniel louvou ao Senhor Deus, louvou os ministros, elogiou os ministros que estavam por vir no Novo Testamento. E Daniel escreve as seguintes palavras às pessoas que viriam no Novo Testamento, lá atrás, já falando, Daniel capítulo 12, verso 3, eu quero terminar essa mensagem lendo esse texto. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. E esse, meus irmãos, é o princípio da nossa vida. É isso que nós queremos alcançar. Então pregue a palavra. Não apenas pregue a palavra, viva a palavra. Seja uma árvore em que, quando alguém for pegar do fruto, desse fruto de arrependimento, que o sabor seja Deus, Espírito Santo, vida, que seja arrependimento. Porque quando nós pregamos a palavra, e uma alma confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, muito mais do que você passar no Enem, muito mais do que você passar no concurso público para ganhar muito dinheiro,
mas muito mais do que ser ministro do STF, presidente da República, ser um homem mais rico do mundo, muito mais sábio é aquele que prega e ganha uma alma para Jesus. Isso sim é sabedoria. E não depende de letra, de falar o bom português, porque muitos acham que alguém é convertido por causa do português. O português é importante, mas ele não disse que temos sabedoria divina. Prega a palavra, prega a palavra, viva a palavra. Seja sábio e ganhe almas para Jesus Cristo. Fale do amor de Deus. Esse é o maior alto padrão de amor que podemos demonstrar a outra pessoa. Falar que Jesus Cristo é o Senhor da vida de cada um. Feche seus olhos, eu quero orar por vocês neste momento. Eu não sei, meus irmãos, o que você tem feito na sua vida cotidiana. Eu não sei, meus queridos, como sua vida tem sido conduzida no seu diário. Mas nesses últimos dias, o Senhor Deus nos chama para pregar ainda mais a sua palavra. Nesses últimos dias, não se houve tanta necessidade de fato testemunhar a Cristo Jesus. Nesses últimos dias, não se houve, meus irmãos, uma posição tão certeira de uma vida cristã. Mas essa manhã, em nome de Jesus Cristo, eu quero os abençoar, e que vocês recebam ousadia, intrepidez, coragem para pregar o Evangelho. Em nome de Jesus Cristo, que haja, meus irmãos, sabedoria em suas palavras, nas suas ações. Não importa se você é empresário, comerciante, um empregador, um autônomo, um desempregado, criança, jovem, solteiro, casado, pai, mãe. Pregue a palavra, pregue a palavra, preguem a palavra, porque o mundo precisa dessa palavra. Assim como nós fomos alcançados pela palavra, fale dessa palavra. Deixa as pessoas olharem para você não como um crente fofoqueiro, crente, meus irmãos, que não tem tido nem mesmo autonomia de dizer que é verdadeiro. É por isso que precisamos todos os dias nos converter dos nossos pecados, para alcançarmos a misericórdia quando nós os abandonamos. Então, em nome de Jesus Cristo, seja cheio do poder do alto, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio de sabedoria, seja cheio da palavra de Deus, seja cheio desse Deus. Preguem a palavra, preguem aos prostitutos que há salvação para eles, preguem aos drogados que há libertação para eles, preguem aos adúlteros que há salvação, porque não há um pior pecador neste mundo que o Espírito Santo não transforme. Não existem assassinos que digam eu não tenho Deus, quando Deus convence. Não há assassino que resista à sua graça. Preguem a palavra, preguem a palavra, pregue aos encarcerados a palavra, pregue aos mendigos a palavra. A igreja não é de elites, a igreja são de pessoas que carecem e necessitam da glória de Deus. Preguem a palavra, preguem aos ricos dos ricos e aos pobres dos pobres, preguem aos ciganos, indígenas, preguem a palavra aos ateus, preguem a palavra a outras religiões. Não, meus irmãos, descartam. Se chegou alguém na sua porta, chame para dentro de casa e preguem a palavra.
Espírito de Deus. Como é bom ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Mas não queremos ser considerados um mar morto. De tanto receber rios salgados, não há vida nele. Não há peixes. Porque ele não tem aonde, ó Deus, compartilhar as águas. Senhor, aviva a Tua igreja. Aviva a Tua igreja, Senhor, para pregar a Tua palavra. Conceda sabedoria a esta igreja para pregar a Tua palavra. Que essa igreja, Senhor, não seja considerada a igreja histórica de Campina Grande. Que não apenas, ó Deus, vamos encher a boca e dizer a igreja congregacional central, mas que possamos dizer, e as pessoas possam dizer, ali uma igreja de sábios, porque pregam a palavra. Aleluia! Então aviva-nos, Senhor, e transforma-nos no poder que há em Teu nome, Jesus Cristo. E é assim que eu oro, em nome de Jesus. Levante as suas mãos e diga: Senhor, eu quero ser sábio. Diga com todo o coração: eu quero ser sábio. E eu quero lançar um desafio a todos nós. Preguemos a palavra, e pelo testemunho vamos trazê-las na casa do Pai. Que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus.